A paz, Senhor Jesus Cristo, igreja. Pastor Moisés aqui do Ministério Santidade ao Caminho. Um ministério que não visa o que você tem, mas ser a direção de sua alma. Passar aqui para falar, estou indignado com algumas coisas, com algumas igrejas do Arroio de Silva, onde estou morando agora, o qual que o Senhor Jesus permitiu esse ministério aqui em Balneário Arroio de Silva. Era para ser em Forquilinha. O porquê indignado? Estou preocupado, sim, porque Satanás está dominando as denominações, está dominando as igrejas, está dominando os templos de quatro paredes, que não querem renunciar ao mundo. Então, automaticamente, o mundo entrou dentro das igrejas aqui, sem Satanás se mover muito. Os demônios estão brincando e rolando, deitando e rolando dentro das igrejas. O que está acontecendo? Falta de vigilância, né? Então Jesus está irado, né? Eu tive uma prova esses dias, quando vem uns irmãos aí que eu oro pelo vídeo chamada, e eu estava orando por vídeo chamada e pessoas reclamando que nas suas cidades não tem igrejas verdadeiramente que prega a santidade e prega contra o pecado, né? Mas aí você vai dizer assim, né? Mas tem pessoas que, em vez de procurar Deus, vai olhar defeito nos outros. Não, nada a ver, meus irmãos. Me diz uma coisa, você que está incrédulo aí, ou você não acredita, ou você que está achando que é baboseira minha. Vamos supor, uma pessoa vai buscar santidade, vai buscar ao Senhor, né? Na igreja. Chega numa igreja toda desconcertada, toda cheia de hipostesia, né? Ninguém renuncia. Aí a pessoa, como é que a pessoa vai buscar o Espírito Santo no lugar daquele? Me diz, onde mora a prostituição, onde mora a saia curta, onde mora como diz as mulheres, com negócio de fora, né? Então não tem. Deus ele pode até visitar esses templos na hora da palavra, mas sabendo que lá na frente, sabendo que ali na frente, em cada cadeira, em cada banco, ninguém está prestando atenção na palavra. Estão mascando chiclete, estão deixando seus filhos correr na igreja, estão indo tomar água, estão indo no banheiro mais de 20 vezes. O Satanás coloca nos seus corações para não ouvir a palavra. Estão vendo um tempo difícil aqui. Como é que o anjo de luz, como é que o Espírito Santo vai ficar num lugar desse desconcertado? Não tem como ter curas, não tem como. Pode acontecer de um servo de Deus, né? De doutrina, e nas outras igrejas desconcertadas acontecer milagres. Pode, porque onde tem a luz, as trevas têm que manter retirada, certo? Então pode acontecer. Mas se a igreja estiver totalmente desconcertada e não tiver ninguém com autoridade, ninguém com o Espírito Santo, não tem como a outra pessoa buscar e se revestir da crosta da justiça. Como é que vai se revestir no meio da bagunça? Como vai se revestir? Não tem como, né? Não tem como, meus irmãos. Vamos supor, né? Se você tiver em espírito, uma igreja, e você tentar se revestir, né, e não conseguir ter, vamos supor, tem uma vizinha fofoqueira ali, um irmão fofoqueiro, tem umas crianças que não param, a igreja não prega mais contra o pecado, tá tudo desconcertado, não tem como. Então, muitas pessoas que me procuram reclamam e falam, as igrejas aqui estão cada vez piores, as igrejas aqui é só Deus, não dá mais pra ir nessas igrejas, estão tudo poluídas, a gente vai, mas só vê bagunça, entendeu? Então assim, ó, eles não estão mais vigiando os pastores. Acabou-se. Acabou a prosperidade. Acabou. O pastor está deixando entrar tudo, né? Então eles estão vivendo em tempo da graça, achando que tempo da graça, o tempo do oba-oba, o tempo do amor de Jesus salva. Não. Então eles estão com medo de pregar contra o pecado, sendo que estão com medo do homem. Eles não estão com medo de Deus, eles estão com medo do homem, né? Então aqui no Arroio tá a mesma coisa. Nessa cidade também deve estar, não sei como é que tá as igrejas. Esses dias eu estava orando por uma jovem num vídeo chamada, repreendendo o mal nela. Aí juntamente comigo estava um irmão que eu cuido, né, que eu ajudo no espiritual, que ele era ex-macumbeiro, ele sempre tá comigo aí. E daí eu comecei a orar por repreensão nessa irmã, por vídeo chamada, no WhatsApp.
E nisso o pai de santo dele vem em espírito aqui espiar, ver se eu tava orando nesse jovem. Ele tá com ciúme de perder o jovem porque sabe que tem um com autoridade aqui, né? Então assim, ó, eu não sou melhor que ninguém, não sou melhor que você. Só que assim, ó, os demônios estão tomando conta das igrejas hoje. Não é mais que nem antigamente. Eu sou do tempo de Davi Miranda, com 10 anos, 11 anos eu ia nas igrejas, cada glória a Deus que davam. Cada palavra de Davi Miranda falava, as pessoas glorificavam, as pessoas eram caídas, as pessoas eram libertas, as pessoas. Nossa, os milagres, eram muitos milagres naquele tempo. Hoje em dia perderam o temor de Deus. Ainda bem pela honra de Cristo que voltou à igreja e santidade e arrependimento, que é as mesmas obras do Davi Miranda. Nós vivemos o apóstolo Paulo, mas tem pessoas que têm medo de viver isso por perder membros, por perder aquele dízimo, né? Tem medo de perder as pessoas. Então, hoje em dia vemos pessoas com medo de pessoas, mas não estão com medo de Deus. Pessoas com temor de pessoas, mas não tem temor de Deus. Pastores, que se diz pastores, com medo de pessoas. Então vemos pessoas que falidas espiritualmente. Eu digo falidas espiritualmente porque tá tentando buscar a presença de Deus, mas sai mais vazio do que estão ainda, né? Então vivemos um tempo difícil, que dizem em Apocalipse que o certo fica errado e o errado fica certo. Hoje em dia, se a gente falar essas palavras aí para um pastor, ele já vem com 4 ou 5 palavras por cima porque não aceita repreensão. Por que será, né? Então, não tô aqui para me vangloriar, meus irmãos, eu não sou nada. Isso aí eu paguei preço 2 anos em Caxias para fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus. Então, os meninos, os jovens que eu estou cuidando, são 4 jovens que eu estou cuidando, ajudando eles. Esses 2 jovens já quebrou a igreja todinha. Tem um que eu tenho até um vídeo aqui. Então, um outro jovem que era ex-macumbeiro, que é mais pior que isso aqui, disse que quebrou a igreja inteirinha. Quebrou a igreja inteirinha todinha e quebrou os vidros da igreja também. Pegou o sangue da cabeça e escreveu assim, ó: quem manda aqui é Zé Pilintra. E aí, cadê a autoridade? Cadê a autoridade dos pastores? Então, assim, as igrejas estão poluídas. Estão com medo do homem, mas não do Espírito Santo. A palavra de Deus me diz o quê? Tira a sandália dos seus pés, porque lugar santo é esse, né? Toda reverência é pouco na casa do Senhor. Há o respeito na casa de Deus. Nem isso não tem mais. Então, se a gente falar uma palavra de doutrina, de Bíblia, do apóstolo Paulo, para cima desses pastores desconcertados, eles ficam até brabo com a gente. Eles não gostam. Eles tentam até acariciar a gente para aliviar nas palavras. Ou por que será que eles não querem eu para pregar nas igrejas aqui? Eu tenho 5 dons fortes. Por que eles não querem eu para pregar nas igrejas? Porque sabe que se eu pregar, eu vou pregar a verdade, né? Vou pregar o arrependei-vos, né? Infelizmente eles não querem. Então, na verdade, eles queriam sim. Eles queriam eu apenas pelos dons de maravilha, né? Eu acho que deixar por eles um pastor ali como prega a palavra e eu sou usado pelos dons. Ah, eu não quero isso aí não. Não, vou me vender não. Mas ninguém me chama para pregar a palavra, né? Por que será? Então é isso, meus irmãos, tá? E tá triste, as igrejas tá cada vez mais piores. Satanás, os seus demônios estão tomando conta das igrejas. Prosperidades, né? Bijuterias, mulheres vaidosas. Então tá acontecendo isso, infelizmente, né? Infelizmente, onde os pastores que eram para assustar os demônios estão assustando os pastores. Bando de covardes. Que Deus abençoe a todos.